Veja, a minha filha disse que eu sou antididático, que eu enrolo, mas eu faço isso mesmo. Eu vou enrolando e não vou dando a repórter para chegar o momento do impacto. Por que nós estamos falando tanto disso? Porque se você não tiver essa ideia de que está tudo escrito, você vai sair julgando o mundo e vai modelar a sua opção frente ao mundo de acordo com o julgamento que você fizer do mundo. Como você disse, o assassino, aí quando eu ver um assassino, eu vou ter que acusar, eu vou ter que xingar, eu vou ter que ter raiva dele. Com isso, você se afetou. Não é ele, é você. Muitas vezes, deixa eu falar uma coisa que a maioria, talvez aqui, que já me ouviu, saiba. Sabe aquela mocinha que mandou matar o pai e a mãe? É uma missionária. Ela é protegida de vocês. Que a raiva que vocês jogam não chegue até ela. Porque ela fez para dar a vocês uma oportunidade. E agora você vai amar a vida humana ou você vai amar o filho? Porque quem acusa ela está amando a vida humana, não o filho. Que é ela. Tá, mas aí então as nossas leis humanas não tem que julgar ninguém. Lei humana julga, lei humana dentro da lei humana. Se ela tiver que ir para a cadeia como teve, ela foi. Agora, a única coisa que ela não precisa e não merece, o seu ódio. Então eu posso perdoar ela, mas ela vai ter que pagar perante a sociedade. Não sei, veja, quantos fazem um monte de coisas e não pagam. Sim, sim. Então se ela pagar, é porque estava escrito para ela pagar. Agora, tá certo, ela matou, ela fez, está lá na cadeia. Agora, eu não vou deixar o meu coração se perder em raiva dela, porque quem vai acabar sofrendo sou eu. Por esse lado, sim. Só para quem sente. Mas agora, cumprir as leis de convivência tem que cumprir. Nunca, eu sempre falo, por exemplo, do Itu. E eu venho já dizendo há algum tempo que quando eu falo do Itu, eu não estou incitando e dizendo que deve tupar. Eu estou dizendo o seguinte: se você sabe de alguém que foi estupado, tenha certeza que aquela pessoa que foi estuprada pediu antes da encarnação para ser. Agora, se ele vai para a cadeia, se ele vai ser preso, se ele vai ser espancado na rua e morrer na rua, tudo isso é de acordo com o nível da vida dele. Agora, você precisa manter o seu coração a parte disso. É isso que eu estou falando só. A ideia do Deus causa primária, ela é importante nesse sentido, no sentido de dar a você uma oportunidade de optar de uma forma diferente. Porque se você vive como todo mundo vive, ou seja, achando que cada um fez porque quis, você não vai conseguir pensar diferente. Você não vai conseguir optar diferente. Por quê? Porque você está subordinado às regras, às normas humanas. E não tem como te libertar. O máximo que vocês podem fazer é trocar de uma regra para outra. Mas vai continuar trabalhando como regra. Porque é assim que a mente humana trabalha. Ela cria uma regra que é obrigação. Obrigação e necessidade. O senhor falou logo no começo que ele foi lá e brigou, porque ele pôs para fora o que ele estava sentindo, não é isso? A gente deve falar o que a gente está sentindo, é isso? Não, eu não disse que você deve falar. Eu disse que se ele falou, deveria falar. Agora, se você não conseguir falar, você não deveria falar. Mas aí, por exemplo, a pessoa que se acha no direito de chegar e criticar e pôr o dedo na ferida do próximo. Perfeito? Sem nenhum benefício para essa pessoa. Isso aí está certo? Não sei. Não está. Não sei. Não sei se está certo. Se você escreveu antes da sua encarnação que você queria passar por uma situação onde alguém lhe apontasse o dedo, apontando o seu erro, que você acha que não existe, está certo ele fazer. E para ele, como é que é isso? Para ele, como ele viveu por dentro,
Se ele ao fazer sentiu prazer ao fazer, se ele por dentro sentiu culpa ao fazer, ou se ele por dentro disse, fiz e daí, acabou. Tá, e aí vamos pôr isso aí, vamos transportar isso aí para a criação dos filhos. Como é que é isso? A gente cria os filhos com exemplo. Se eu sou uma pessoa que vou falar tudo que eu acho, como é que meu filho vai crescer? Como é que vai ser o exemplo? Depois de uma certa idade, concordo plenamente. Mas quando eles são pequenininhos, eles são confiados para que a gente, pelo menos, traze um momento, vamos dizer assim, Direção, né? direção, tá? Se eu estou exigindo exemplo para ele, porque eu falo tudo que eu acho, aponto o dedo para o outro, tudo, como é que vai ser isso aí? Como é que ele vai ter exemplo para ter uma base diferenciada? Ou ele já veio com a fatalidade de ter tudo do jeito que for? Aí eu não vou ter que criar ele, então? Eu só vou parir e vou largar? Não vai largar, só vai largar se tiver que largar. E muita gente larga porque está marcado que tem que largar. Tudo bem, mas isso não é a maioria. Não estou dizendo maioria ou minoria, só estou dizendo que só vai acontecer se tiver que acontecer. Então você não vai conseguir largar se não tiver que largar. Eu só quero fazer uma pergunta. Me desculpa a intimidade. Desculpa, eu também estou falando mesmo. Não, é perfeito. Eu só estou pedindo desculpa da intimidade. Mas seus filhos são filhos do seu marido? São. E até onde eu sabia, os filhos é dado por Deus. Sim. Então não é filho do seu marido. Então não é seu filho. Sim, mas foi confiado para que eu cuidasse. Não foi confiado para que você cuidasse. Foi confiado para que você agisse karmaticamente para formar ele do jeito que ele precisa ser para no futuro ter as provas dele. Então, se você é uma mãe que você dá, entre aspas, dá, quando não dá, o exemplo através de atos, essa é a forma que ele precisa. Isso é o certo para ele, porque você é assim. Agora, se você é uma mãe que não age através de atos, essa é a forma que aquele filho precisava. Aquela mãe é certa. Se a mãe pega o filho e joga na lata do lixo, a mãe que aquele filho precisava, ela é certa. O que eu estou querendo lhe mostrar é que não adianta você dar um exemplo e dizer, esse é o exemplo, esse é o certo. Tudo nesta vida é certo, porque tudo nesta vida acontece de acordo com quem vai receber. Não existe uma coisa perfeita, não existe um caminho certo, não existe algo que todos são obrigados. Eu vou usar uma palavra só para lhe dizer. Não existe absolutismo neste mundo. Absoluto é algo que é verdade para todos e que serve para todos. Não, o que serve para você não serve para ela. O que serve para ela não serve para ela. O que serve para ela não serve para ele. Então não existe nada absoluto. Você é como os seus filhos, que não são seus filhos, são filhos de Deus. Você é a babá que Deus deu para aquele filho dele, para formá-lo do jeito que ele precisa ser, para no futuro ter suas obras. E a outra mãe, que não agir como você, ela é a babá perfeita para aquele filho de Deus, para no futuro aquele filho ter as provas dele. O detalhe é este. Não existe certo e errado. Então nada é certo, nada é errado. Então, cada um é sempre de acordo com a necessidade do próximo. Se ela veio com ele dessa maneira, porque ela já tinha sido em outra vida abandonada pelo mesmo filho, ela fez de novo a mesma coisa. Não. Moça, essa história do karma, eu dessa vida perdi uma mão porque na outra tirei o vaso de alguém. Isso é só história. Mas tem um monte de livro que a gente lê, sim, livros espíritas. Isso. Agora, se você for ler o livro espírita fala em entidade espiritual e fala em umbral, não fala? O livro dos espíritos diz que não existe lugar no universo. Então, se não existe lugar, não pode haver uma entidade espiritual nem umbral. Só existe o universo.
Na verdade, a literatura espírita é espírita. Nós estamos falando de espiritualismo, que já é uma visão junta, que o espiritismo faz parte, mas não é o todo. E a casa do Senhor tem várias moradas, o que é então? Vários caminhos para chegar a Deus. Então não são os lugares, então. Né? Não são lugares, não existe lugar. No universo não existe lugar. No universo, sabe qual é o tamanho do universo? Faz assim com um lápis no papel, aquele pontinho, ali dá um chico universo. Um lugar que não tem espaço, não pode ter espaço. Dia voltando, que você tinha perguntado o quê? Fazer errado, fazer certo. Da mãe que. Se essa mãe que abandonou Então, de novo. Tá certo. Você disse, ela foi abandonada. Isso. Não. Conforme ele leu ali, as provas são montadas de acordo com a sua atual posição no mundo espiritual. Não com o que você fez com o outro. Então, se no mundo espiritual você é um espírito nervoso, este nervosismo é que vai, vamos dizer assim, vai lhe ajudar a optar por determinadas provas. Se no mundo espiritual você é uma pessoa, você é um espírito que tem a posse sentimental, é meu querido, tem que gostar de mim, é isso que vai fazer, não o que você fez em outra vida. Porque o que você fez em outra vida, o que você fez em outra vida, zazelou a atual situação sua. E a atual situação é que vai zelar. Então não tem essa de, o que eu fiz com uma pessoa, eu vou ter que pagar para a pessoa. Zero velocidade. Eu não tenho que pagar para a pessoa, eu tenho que pagar para mim. O que eu fiz, eu pago a mim mesmo. Porque eu quero me melhorar naquele ponto. Porque não é porque eu quero. Meu espírito quer melhorar. Não é porque eu quero, não é só querer. É saber que é necessário. Deixa eu falar uma coisa, nós acabamos de falar que não existe lugar, mas faz de conta que é lugar. Você já reparou que tem na literatura espírita, os socorristas vão lá, tiram as pessoas do umbal, põem na cidade espiritual, e a cidade, eles ficam ali um pouquinho, não se dão bem, voltam correndo para o umbal. Já leu isso na literatura? Cai não, né? Sabe por quê? Porque não se sente bem. O espírito não quer fazer isso por causa disso, daquilo outro. É porque ele sabe que precisa fazer para poder se integrar a uma coisa chamada todo espiritual. Nessa mesma questão que se fala que não há lugar no universo, o Espírito da Verdade diz assim, o universo se forma por afinidade. Então os nervosos vivem com os nervosos. Os que têm apego emocional vivem com quem tem apego emocional. E o espírito sabe que fora daquele grupinho existem milhares. Então ele quer vencer, quer libertar-se daquilo para poder se integrar a esses milhares, ao invés de ficar preso ali. Então não é simplesmente querer avançar, é querer chegar mais perto de todo mundo. Este todo mundo é Deus. Mas quando ele... Não há um Deus. Deus é a soma de tudo. Mas quando ele volta para o umbral, se ele estava num lugar melhor, é porque ele ainda, vamos dizer, ele é um ser humano sem carne. Ele não está no estágio. Sim. Só existe um que ela bal. falou lá, que ele estava lá na maca dormindo. Só existe um bal para quem tem na mente a ideia de que existe um bal. Aí ele fica aqui e passa a viver achando que está num bal. Já quem possa ler aqui? Pode. No capítulo Paraíso, Inferno e Purgatório. É a 1012, né? 1012. Segundo isso, eu já fiquei boa memória. Eu sou evangélico espírita. Tá bem aqui, ó. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? Não são senão figuras. Há por toda parte espíritos, felizes e infelizes. Só isso. Eles se afinizam pelo pensamento, pela vibração de cada um?
Ele se Isso, reúne. pela vibração. Espírito não pensa. Vibra. O inferno é individual. Hã? O inferno é individual. Sim. Junto com aqueles que acreditam naquilo, eles vivem junto. Gente, vocês já ouviram falar em. Como é o nome? Magnetizar? Não. Como é que fala quando os espíritos no mundo espiritual fazem o desenho de alguma coisa? Hã? Plasmar. Já ouviram falar em plasmar? Uma filha nossa, a Solona, ela trabalhava com esse questão de sair do corpo e ajudar as equipes, né? Não, antes de haver a cometia, isso. E aí um dia ela saiu, a equipe levou ela, disse, nós vamos lá num balde socorrer as pessoas. Aí chegou lá, juntou todos os espíritos que precisavam ser socorridos, o socorrista botaram ela sentada numa pedra assim, senta aí. Aí foram lá, começaram a apagar o umbal, a outra turma veio desenhando a cidade espiritual, os espíritos, nós saímos do umbal, estamos na cidade espiritual. Não saiu do lugar. É assim. Então tudo é criação da mente. Quem é a mente? Se eu soubesse. Esse é o outro problema de vocês. Vocês acham que existe o ser humano que tem uma mente que pensa. Concorda comigo ou não? Sim. Existe o ser humano que tem uma mente que pensa. Aí veio o livro do Espírito. Essa eu não sei o número, viu? Diz assim: no universo existem 3 coisas: o Espírito, a matéria e acima de tudo Deus. Cadê o ser humano? Matéria. Não, a matéria é fluido cósmico universal. Não é esta matéria, nem aquela, nem aquela. É fluido cósmico universal. Cadê o ser humano? Não existe, então. Universal. Hã? Fluido cósmico universal. Mas fluido cósmico universal não é inteligente. Como é que ele pensa? Então, Só quem é inteligente é o espírito. E espírito não é ser humano. Então ele não existe. Na realidade não existe. E se ele não existe, como é que uma coisa que não existe vai pensar? sem chance. Estou esperando a hipótese. Cai não. Não existe o ser humano. Eu sou o espírito. Então o que existe não é uma mente que pensa. O que existe é um pensamento que cria a ideia de existir um ser humano e algo que é pensado. Mas voltando a essa história do umbral. Você entendeu? Repete. Repete. É por isso que eu contei, porque eles queriam andar muito rápido. O que existe é um pensamento que cria a ideia de existir um ser humano que cria a ideia de existir um ser humano que acha que pensa alguma coisa. Mas tudo isso é criado por um pensamento. E quem pensa é o espírito. Hã? O pensamento. Isso. E quem dá o pensamento? Deus. Então, quem é você? Quem é o ser humano? Deus. A projeção de Deus. Projeção. Uma criação de Deus. Sabe, o grande problema é Deus. O que é Deus? O programador do computador. Não, o que é Deus? Deus. Deus é a junção das letras D, E, U, S. Deus é uma palavra. Você já decorou, né? O que é uma palavra? Já decorou tudo. Eu tivemos tudo. O que é uma palavra? Palavra é uma representação gráfica de uma ideia. Então o que é Deus? É uma ideia que você tenha. É o que você achar que ele é. Deus é quem você achar que ele é. Ponto, acabou. Para mim existe 3 deuses. A chama de tudo. Deus. Aquilo que é a soma de tudo que é emanação de Deus. E aquilo que é emanação de Deus, desculpa, Deus emanado.
E aquilo que tudo que ele cria faz, a emanação de Deus. Então Deus emanado é a emanação de Deus. Essa é a minha ideia. Eu estava, desculpa, interrompi. Não foge desse assunto não. Eu estava em Roraima, morando lá, estava vendo uma palestra em Brasília com o pai Joaquim, e eu acompanhando pela internet, online. E eu fiz uma pergunta sobre sensações. Eu perguntei, me lembro como fosse hoje. Quer dizer que a nossa vida é um punhado de sensações que nós nem sequer sabemos avaliar. E ele lá em Brasília, eu em Roraima, ele respondeu, não, é a ideia de estar tendo sensações. Isso foi... Caiu um monte de fichas, sabe? Não é um punhado de sensações, é a ideia de Você estar estava tendo com raiva sensações. Não é isso dele? mesmo? Você estava com raiva de quem devia? Não é raiva. É Ia matar mesmo. aquela coisa de como a gente procura andar direito, a gente imagina que o outro teria. Você estava pensando isso? Eu sei agora, já há anos, já há outras palestras suas. Não Eu importa vi o quê. que Então vou cortar para ele ficar tem o mais direito rápido. de ser dono como eu quero. Vou ficar mais rápido. Só que Você pensa alguma coisa? olha, a gente bate muito aqui esse negócio a respeito que você falou aí da mente. A mente nos pega umas peças. Você não pensa. A mente pega umas peças na gente. Existe um pensamento que cria a ideia de você estar pensando. Que Um você pensamento que está que na sua- mente na do minha espírito, mente, naquele na momento, mente do espírito, que afirma que você é um ser humano que está pensando. na minha mente, naquele momento, era resolver a situação na boa, na maior paz. Como eu estava. Agora, deixa eu Até o momento que ele pisou no meu carro. já que eu lhe Aí minha falei mente isso, já virou. Minha mente falou, agora eu te arrependo. já que eu falei isso, deixa eu falar. Isso pouco importa. Isso é só para alguns, para ajudar na hora de optar. Porque o problema não é o que você é, quem é você. Isso tudo não importa. Quem é Deus não importa. O que importa é que opção você vai fazer. Saindo daqui, encontrando outra pessoa, que opção você vai fazer? É isso que importa, porque se você e a sua vida é o resultado da sua opção, o que importa é como você opta. E aí é o que eu disse, não interessa se Deus é causa primária, isso ou aquilo, o que interessa é eu entender que eu não posso Por isso que eu fiz aquela pergunta para o senhor. me dirigir pela ideia de que os outros são culpados de alguma coisa. Por isso que eu fiz aquela pergunta para o senhor naquela hora. No meio do caminho, a gente pode mudar as opções? Não. Pode depois que não mudou. Reza, se tudo isso foi feito por você, para você, só sobra uma coisa. Ninguém é culpado de nada. Se tudo que acontece para você é fruto de uma opção que você fez antes da encarnação, fez livre, de espontânea vontade, e fez porque sabia que era importante para você, hoje você não pode optar por culpar ninguém de nada. E na hora que você não culpar ninguém de nada, sabe o que vai acontecer? Eu estou em paz. Você vai ser feliz. Eu fico feliz. Claro. Sim. Lógico. Isso quer dizer que você não é feliz por quê? Porque chega a cada momento,
você opta em culpar alguém, ou em culpar alguma coisa, em culpar o mundo externo pelo que você está vivendo. E se eu me culpar? Se você te culpar, você também está errado. Não existe ninguém culpado. Não existe ninguém culpado. É apenas um reflexo do que eu pedi. Não é culpa. Está fazendo por mim. Eu pedi aquilo. É esta consciência que pode ajudar vocês, não há, no momento que alguém bota o dedo, você não partir para cima. Mas no momento, que naquela hora ninguém pensa, mas no momento seguinte, você com você, dizer, eu fiz, está certo. Joaquim disse que eu teria que dar o direito, que eu tenho, mas eu não dei, e daí? Vou ficar aqui agora me culpando? Eu não. Se eu fiz é porque ele precisava. Se eu fiz é porque eu precisava. Acabou. Não é na hora. E também não é para, como se fosse uma escolinha, aprender antes e achar que vai chegar na hora, você vai reagir. Não é assim. Na hora vai acontecer o que tiver que acontecer. Agora, depois, para você precisa pensar, precisa refletir que você está fazendo uma opção que se você optar por sofrer agora, futuramente você vai sofrer mais. Sofrer, não passar por situação de sofrimento. Sofrer mais. Por quê? Porque o amanhã é o reflexo da opção do hoje. Aumenta a intensidade, é isso? Hã? Aumenta a intensidade, vai acumulando. Eu costumo dizer assim, há diversas formas de viver alguém enfiar a mão no seu bolso e roubar seu dinheiro. Na primeira você se desespera, meu Deus, o que eu posso fazer? E agora roubaram meu dinheiro, como é que vai ser? E amanhã? Na segunda você diz, é meu que roubaram, eu tenho que resolver isso agora. Na terceira você diz, o que seja feliz com o dinheiro? Então é essa mudança de disposição, não é deixar de ser roubado, isso não pode. Agora, você vai mudar a forma como é isso. São as diversas saídas do gaio da vida. Me fez lembrar uma coisa que me disseram outros dias, quando eu estava num momento de raiva. O discípulo chega para o mestre e diz, mestre, no momento da raiva, que mantra você me recomenda? Ele responde, se na hora da raiva você lembrar de mantra, qualquer um serve. Exatamente. Exatamente. Só que ali não é que vocês não lembram. Não há, vamos dizer assim, A oportunidade para se a oportunidade. Não é que há da oportunidade da opção espiritual do espírito. Então vai ter que ser. Não dá nem para dizer dano. Ou seja, meu povo, Nem resumindo, foda-se. aceita que dói menos. Né? Relaxa e gosta.